Amém? Paz do Senhor, amém? Paz do Senhor para você que é aí que está na casa, assistindo. Que você seja edificado, que o amor de Cristo, que excede todo entendimento, possa fluir no teu lar, na tua casa, na tua família. E tudo aquilo que tem paralisado, tudo aquilo que tem tentado tramar contra a tua vida, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Amém? Como a gente já tem falado, né? É o terceiro culto da série sobre recomeço. Recomeçar. Amém? E quando eu comecei a orar, pedi uma direção para o Senhor. Deus abençoe, irmão. Recomeçar. Não é algo novo, né? O recomeço é algo que nós paramos e precisamos continuar a fazer. E eu fui perguntando a Deus, né? Porque a primeira pessoa que precisa ser ministrada sou eu. Deus, o que eu parei? Em qual área, em qual situação eu parei e eu preciso retomar? Não é verdade? Existem algumas situações que Deus para a gente. E é isso que a gente vai ver um pouquinho aqui mais para diante. Tem situações que o próprio Deus nos paralisa, pela sua misericórdia. Porque em Romanos fala que quando o homem é obstinado ao pecado, o próprio Deus entrega o homem às concupiscências da carne. Ou seja, quando nós vivemos uma vida inteira de pecado e não queremos conserto, o maior juízo de Deus na minha e na sua vida é quando Deus fala, faça do seu jeito, faça da sua maneira. Isso é o maior juízo de Deus, porque eu não consigo me ver como pessoa sem andar com Deus, sem ter a direção de Deus, mesmo sendo Deus falando para a gente parar em algumas situações, da minha e da sua vida. Situações que Deus para, porque está errado, porque precisa um conserto primeiro, porque precisa primeiro nós entendermos aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus deseja fazer no meu e no seu coração. E foi assim também com o rei Davi. Em 2 Samuel 6, 2 Samuel 6, Davi traz a arca para Jerusalém. A palavra de Deus diz assim: e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em números de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha conseguido de Baalá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome sobre o Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-os da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas e com saltérios e com tamborins, com pandeiros e símbolos. E chegando a ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixaram pender. Então a ira de Deus se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência e morreu ali junto à arca de Deus. E no versículo 9 diz assim: e temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom. Só para a gente ter uma base
do que quando Deus nos para. Deus nos para não é para ficar eternamente parado naquele local, naquela situação. Talvez você esteja pensando, por que Deus, situações da minha vida estão paradas? Por que situações na minha casa estão paradas? E você precisa refletir, e é isso que Deus vai nos levar, se é uma situação de pecado, ou é uma situação em que o próprio Deus parou você, para que você se corrija e prossiga adiante. Porque o recomeçar é uma ação. É isso que Deus tem falado comigo. Quando eu orava, falou assim, deixou bem nítido. Quando eu falo de recomeço, eu falo de você voltar a agir. Porque você pode falar assim, irmã, eu estou parada, mas eu estou orando. Glória a Deus por isso. Mas a oração é uma ação. Está entendendo? Você tem que agir, sair do seu eu, sair do seu lugar e começar a buscar meios em Deus de sair dessa situação de comodismo, de cansaço, de falta de perdão, de falta de amor, ou um ambiente de murmuração. Davi, ele estava com boa intenção. Ele estava feliz, todo o povo estava se alegrando, porque a arca do Senhor estava indo para lá, para a casa de Davi. Mas não era de um formato do jeito de Deus. E quando eu comecei a ler a Sagrada Escritura, eu vi que Uzá era filho de Abinadab. Abinadab, ele ficou durante muitos anos com a arca do Senhor na casa dele. Então os filhos dele sabiam as leis de Deus. E uma das leis do Senhor para conduzir a arca não era sobre carros, era sobre os ombros. E Abinadab, Uzá e os seus filhos sabiam disso, assim como o rei Davi. Mas no intuito de querer fazer do seu jeito, mesmo que seja o melhor para Deus, ele transgrediu a lei de Deus, e automaticamente a ira de Deus se acendeu. Porque não basta fazer do meu jeito, não basta eu ter as minhas convicções, as minhas certezas têm que ser da forma de Deus. Porque Deus pode me parar em algumas situações para que eu venha me consertar primeiro. E foi isso que aconteceu. Davi temeu ao Senhor, se consertou e depois de alguns meses, a arca de Deus voltou à casa de Davi, mas da forma correta. E eu acho bonito em Davi que em todas as vezes que ele pecou e que ele agiu, ele não parou. Ele se consertou e ele avançou. Você está entendendo isso que Deus está querendo falar nesta noite? É preciso que nós nos consertemos em algumas situações, mas que avancemos. Porque não dá para ficar anos vivendo a mesma situação. E falando para Deus que são as pessoas, que é o ambiente, que é a situação, dando desculpa para Deus, para não fazermos aquilo que é preciso fazer. Quando Deus falou comigo bradamente, eu fiquei perguntando para Deus, Deus, naquilo que eu parei, Deus, porque o nosso ego, ele se infla, o nosso ego quer fazer do nosso jeito. E quando eu fui perguntando para Deus, Deus, se o Senhor deu essa palavra de recomeço, numa época que está vindo um recomeço de Deus no mundo, não é um recomeço de Deus só aqui, querendo ou não, com essa vacina vai vir um recomeço. Há esperança sim, para esse novo tempo, um tempo em que a doença vai ficar mais fraca. Eu preciso crer nisso. Num recomeço onde coisas tiveram que ser paradas mesmo. Pessoas se afastaram,
Pessoas estão isoladas em suas casas. Por que, Deus? O que eu preciso? Aonde eu parei? Você pode fazer um exame de consciência nesse momento. Se perguntar a Deus aonde, em qual situação estou parada. E que eu preciso recomeçar em Ti. Porque quando eu estava orando, o orgulho veio. Não, que isso, eu não estou parado em nenhuma área. Falei comigo mesmo, né? Tola, Deus, oh meu Pai. Falei comigo mesmo. Disse, não, Deus, parada? Não, estou caminhando aí de glória em glória. Deus falou, não. Existe uma área que você precisa recomeçar. E Deus falou muito sobre o amor ao próximo. Deus falou assim, você deixou de amar algumas pessoas pela dureza do seu coração. E falou bem nítido isso para mim. Eu disse, não, dureza do meu coração, não, eles que são coração duro. Não, dureza do seu coração, eu tenho um contrato com você. Eu tenho algo com você. E o amor do Senhor e o seu amor não pode ser medido por pessoas. Bem nítido, sabe quando Deus escancara? E aí te desmancha? E é verdade, porque a gente ama quem está ali com a gente, né? Quem a gente consegue fazer uma amizade. E as pessoas que nos maltratam? E as pessoas que nos geram raiva muitas vezes? E as pessoas que falam mal? E os murmuradores de plantão, não vendo a hora da gente cair? Não é assim? E Deus me levou ao entendimento que nessa área eu precisava avançar. Que em algumas situações eu deixei de amar pessoas. E o amor de Deus, a gente tem que analisar isso, igreja. Eu não posso amar uma pessoa e não amar outra. Porque a palavra de Deus diz, aquele que diz que ama a Deus e não ama o teu irmão, é o quê? Mentiroso é, e o amor de Deus não está nele. Está disposto a subir esse nível, igreja? Onde a tua vontade não vai prevalecer. Onde o teu achismo não vai prevalecer. É preciso que recomecemos em algumas situações, porque a misericórdia de Deus está sobre a minha e a sua vida, ainda. Se Deus parou você em algum momento, e você vê uma área da sua vida que fala assim, não está indo, Deus. Reconheça isso. Reconheça, como Davi reconheceu, que tinha algo errado. Porque se Davi fosse arrogante, como muitas vezes eu e você somos, ele tinha continuado. Morreu Uzá, não tem problema, vai outro. Morreu outra pessoa, não tem problema. O importante é eu quero que a arca da aliança esteja na minha casa. E Davi não fez isso. No primeiro momento que ele viu a ira do Senhor se acender, ele parou, deixou a arca lá na casa de Obed-edom, esperou, viu que Obed-edom estava avançando, né? Estava crescendo, estava sendo abençoado. Aí Davi falou assim, não, então agora é a hora de eu pegar a arca e levar até o meu palácio. Ele esperou Obed-edom ser abençoado, porque aí ele viu, não, a ira de Deus não está mais sobre a nação. A bênção. E aí sim ele fez isso. E muitas vezes, pela falta de reconhecer o meu e o seu erro, a gente continua matando vidas ao nosso redor. Com as nossas palavras, com as nossas ações, com os nossos achismos. Faça um exame de consciência e recomece da maneira de Deus. É isso que Deus me levou hoje.
examine, para um pouco, sabe? Faça esse exame. Espera Deus falar, não tenha pressa, porque a gente quer falar com Deus sem ao menos ceder um pouco de tempo. A gente chega diante de Deus com tantas coisas, tantas questões, e não silencia o coração para ouvir Deus. Tem matado vidas ou tem abençoado vidas? A sua boca tem sido uma boca onde flui rios de Deus? Ou onde flui só murmuração e reclamação? É como a profeta Selma disse, agradecer. Isso gera um ambiente tão bom. Porque quando você agradece, você não fica ansioso naquilo que você precisa fazer. Você não fica ansioso naquilo que Deus vai fazer. Porque o hoje é satisfeito para você. Não que você não possa ter sonhos. Mas quando você gera um ambiente de gratidão a Deus, quando você agradece pela roupa, pela água, pela comida, pelo irmão, quando você sai daquela centralidade sua e passa a olhar as pessoas com os olhos de Cristo, você começa a agradecer até pelos erros. Eu falo isso muito com muitas pessoas que querem contornar a situação, querem fazer com que as pessoas sejam santas. E quem faz e quem modifica um coração de um homem, somente Deus. Eu não tenho o poder de mudar ninguém. Eu tenho o poder de orar para que eles se levantam, para que eles prosperem, para que eles avancem. Qual é a área que você precisa recomeçar em Deus? Qual é a área que você deixou para trás por falta de perdão, por falta de conselho, por falta de amor a uma vida? Como foi o meu caso. Não tenho vergonha nenhuma de falar que me faltou amor. Eu olho para algumas pessoas com os olhos carnais ainda. E Deus não me permite isso. Deus não te permite, igreja do Senhor, que você viva uma vida nessa terra sem entender que é Ele que faz todas as coisas. Que Ele dá o sol para o justo e para o injusto. Porque se você não entender o processo de Deus na vida de pessoas, você vai matar pessoas no seu coração, com as suas ações e com as suas palavras. Reconhecer. Quando você reconhece algo que parou na sua caminhada, na sua vida, quando você reconhece isso, você confronta isso. E esse confronto é bom. Quando você reconhece que algo está paralisado na sua vida, você confronta, você pergunta para Deus: Deus, por que isso parou? Porque essas situações eu vivo assim, como uma roda gigante, né? Que fica o tempo todo. Entra ano, sai ano, entra ano e sai ano. Confronta essa situação em Deus. Ore, jejue, busca conselho, busca direção, mas não se limite em simplesmente ver essa situação a vida toda. Quando você confronta, você restaura. Só há restauração
quando houver um confronto. Ou seja, quando você vê que a situação que você está vivendo hoje não é da vontade de Deus, te fez parar e você confronta, glória a Deus, você restaura. E a igreja precisa ser restaurada. A igreja precisa ser restaurada no serviço. Ela precisa. Você precisa voltar a amar a obra de Deus, a amar as coisas da sua casa, a amar as coisas que estão à sua volta e servir com excelência. Eu preciso. Quão bom é chegar num lar onde há restauração, né? Um ambiente de restauração é um ambiente de cura. Não é um ambiente de morte. E o que você tem gerado em Deus? Vida ou morte? Quais têm sido a mim e as suas palavras diante de Deus? De vida ou de morte? Se a profeta Selma chegar hoje na minha casa, ela vai encontrar um ambiente de vida ou um ambiente de morte? Em todas as nossas áreas, seja ministerial, seja familiar, seja financeiro, aquilo que está parado em nome do Senhor Jesus vai voltar a reinar em Deus, em Cristo. Haverá um tempo de restauração para o corpo de Cristo. E se prepare para esta restauração, igreja. E a primeira coisa que eu e você precisamos entender, que é preciso confrontar aquilo que está errado. Confrontar aquilo que te dá dor. Confrontar aquilo que te separa de Deus. É muito simples a palavra do Senhor. Nós que criamos cascas e empecilhos para viver o melhor de Deus. Ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. Ninguém pode impedir o agir de Deus na sua casa. Ninguém pode impedir o agir de Deus nessa igreja. Ninguém. Aquilo que está em nós é melhor e é maior daquilo que está no mundo. Não pare pelas dificuldades e as situações da vida, em nome do Senhor Jesus. Não se permita parar em situações que Deus falou para você prosseguir. Se Deus deu uma palavra para você prosseguir, então prossiga. Mas não. Em nome do Senhor Jesus. Quando você reconhece, você confronta. Quando você confronta, você restaura. Reconheça aquilo que tem te paralisado. Confronta essa situação. Jejue, busque, ore, adore, perdoe, mas avance em nome do Senhor Jesus. Porque se Deus deu uma palavra de recomeço, é porque nós paramos em alguma área da nossa vida. E que o recomeçar seja conforme a vontade de Deus. Que o recomeço a partir de hoje, em nome de Jesus, seja da vontade do Senhor. Porque nós precisamos avançar. A palavra de Deus diz assim, em 1 Coríntios, deixa eu pegar aqui para vocês. Glória a Deus. Santo, 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 santo Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios 9, 26, diz assim:
Portanto, não corro como quem corre sem alvo. Eu não luto com quem apenas soca o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo diz assim: eu não corro só por correr, eu não faço as coisas só por fazer, eu tenho um alvo, e esse alvo é Cristo. Que você possa correr para o alvo que é Cristo, que você possa avançar, que você possa usufruir desse recomeço em Deus, porque Deus, pela sua misericórdia, nos permitiu recomeçar em algumas áreas, e que você recomece da forma correta, que você recomece da forma de Deus. Quais as áreas que você parou e precisa recomeçar em Deus? Feche os teus olhos por um minuto. Você que está em casa também, se você puder, pare o que você está fazendo agora, em nome do Senhor Jesus. Que você sinta a doce presença do Espírito Santo invadindo a tua alma e te fazendo reconhecer naquilo que você parou. O que você tem deixado para trás, igreja do Senhor? O que você tem deixado de cumprir, igreja do Senhor? Santo Deus, leva-nos, Senhor, leva-nos, Pai. Leva-nos, Senhor Jesus, à intimidade profunda do Senhor. Há um recomeço. Há um recomeço de santidade do Senhor. Há um recomeço. Há um tempo de recomeço na vida de muitos aqui. Deus te parou, mas Ele não parou para você ficar eternamente nesse lugar. Reconheça o erro e avance em Deus. Reconheça o erro e avance em Cristo. Reconheça o erro e avance em Deus. Grandes coisas o Senhor tem para nós. Santo Deus, entenda que quando Deus nos para, é só por um tempo, para que possamos avançar com Ele. Se Deus te parou em algumas situações, começa a avaliar aquilo que precisa ser restaurado, mas não pare de avançar. Não pare de avançar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu peço a Ti, você que está aí, na sua casa, paralisado. E eu sei que foi o Deus que te paralisou, permitiu você parar em algumas situações nesse ano que passou, 2020, para te proteger. Mas que você agora, em nome do Senhor Jesus, comece a avançar em Deus. Aí na sua casa, que você comece a levantar um local de adoração ao Senhor, um local de intimidade ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo um lar que estava em crise financeira, sendo abençoado nesse ano de 2021. Um lar que viveu um ano de 2020 terrivelmente atacado por Satanás. Em nome do Senhor Jesus, todo espírito de miséria, todo espírito contrário à obra do Senhor, todo espírito, Senhor, que tem
tentado arrastar essas pessoas por um lugar de isolamento, que caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, um lugar de restauração financeira, um lugar onde o novo de Deus vai acontecer, assim como a casa de Obed-edom. Em todo o tempo que a arca do Senhor esteve na tenda dele, houve grandes feitos do Senhor, houve provisão, milagre. Hoje nós não precisamos da arca. A arca simbolizava a presença de Deus. Hoje a presença de Deus está em mim e em você. Então, aonde você tocar na sua casa, quando você ora, quando você chegar na tua casa, em nome do Senhor Jesus, começa a tocar nos cômodos da sua casa. Começa a levantar um altar de adoração e agradecer a Deus por cada cômodo. Vai em cada cômodo, em cada pedacinho, em cada móvel, e comece a agradecer e fala assim: agora não tem mais miséria nesta casa. Em nome do Senhor Jesus, faça com fé. Libera uma palavra sobre o seu lar. Você que está assistindo, diz que a sua casa é uma casa de prosperidade. O teu lar é um lar de prosperidade. Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que Ele nos constituiu sacerdotes e profetas. Você, como um servo de Deus, avance para esse tempo. Não tenha medo, não seja intimidado mais por situações de Satanás. Que todo lar, Senhor Jesus, que está sendo esmagado, Senhor Jesus, pelo ambiente de murmuração e miséria, nós repreendemos em Teu nome, Senhor. Nós repreendemos em Teu nome, Senhor. E em Teu nome, Senhor, nós profetizamos que esse ano vai ser um ano de avanço, de restauração, de recomeço das coisas que se perderam. Coisas que se perderam vão recomeçar, em nome do Senhor Jesus. Coisas que foram deixadas para trás, porque o ambiente estava muito ruim, o lar estava se desfazendo. Eu profetizo o recomeço do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, igreja. Fica de pé também aí na sua casa, no seu lar, e vai profetizando vida de Deus. Vai profetizando vida do Senhor sobre a sua família. Vai profetizando vida do Senhor sobre todo o coração endurecido. Reconheça aquilo que te paralisou. Reconheça. Tu és santo, Deus. Santo, 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 santo Tu és. Ei! Senhor, nós queremos tocar, Senhor. Nós queremos tocar, Senhor. Leva-nos, Senhor Jesus, a tocar em Ti, Pai. Leva-nos, Senhor Jesus, a intimidade, Pai. Leva-nos, Senhor, a um recomeço em Ti, Senhor. Nós confessamos, Pai, diante de Ti, Senhor, que tem áreas, Pai, na nossa vida, Senhor. Tem áreas, Pai, que ficaram paradas, Pai. Áreas que ficaram paradas, Pai. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor, viver a alegria, Senhor. A alegria do servir em Ti. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor, o Teu povo acreditar, Senhor, que há milagres, a cura, a libertação, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, flua, flua, flua nos lares, Pai. Flua na vida de cada um, Senhor. Eu oro nesse momento, Senhor, por cada pai de família, Senhor. Por cada homem, Senhor, cada sacerdote, Senhor, que está, Senhor, vivendo, Senhor, um tempo difícil. Que estava vivendo um tempo difícil. Porque, Senhor, a situação mudou. Eu
profetizo, Senhor, cura e restauração em seus lares. Cura e restauração, Senhor. E um recomeço vindo da tua parte, Pai. Um recomeço vindo da tua parte, Pai. Há um rio, Senhor. Há um rio, Pai. Há um rio, Senhor. Há um rio, Senhor, que nos purifica e nos lava, Senhor. Ah, Senhor, as águas, Pai. As águas, Senhor Jesus, que nos lavam, Senhor, que nos curam, Senhor. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória. Sopra vento do Espírito. Santo Deus. Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Que venha, Senhor, que venha o recomeço do Senhor. Há lares sendo tocadas nesse momento, há lares sendo tocadas nesse momento. Há lares sendo tocados. E eu tomo posse, Senhor. Eu tomo posse, eu acredito, Pai, que há um recomeçar de famílias, Pai. Famílias inteiras sendo restauradas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Santo Deus. Aleluias. Aleluias. Santo Deus. Oh, Santo, Santo Deus, Santo Deus. Santo Deus. Sinta a presença de Deus. Sinta a presença do Senhor. Santo Deus. Tu és Jesus. Tu és santo, Tu és santo. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Agradeça a Deus. Não saia daqui sem agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E crendo que Ele fará. E crendo que Ele fará. A nossa luta não é contra homem de carne e sangue. É sim contra principados, potestades, dominadores. Gere um ambiente de fé em você. Tenha fé em prosseguir. Tenha fé em prosseguir. Não deixe o diabo roubar aquilo que Deus está trabalhando. Não se permita. Não permita. Avance em fé. Não vai ser do mesmo jeito que o ano passado. Não vai ser. Não vai ser do mesmo jeito. Não vai ser. Eu repito para você que está em dúvida, que está tendo a sua fé abalada. Não vai ser do mesmo jeito.
há um recomeço acontecendo. No mundo, mas principalmente nos filhos de Deus. Avançaremos de fé em fé. Algumas situações Deus nos parou para que nos corrigíssemos, para que acertássemos algumas coisas. Mas o próprio Deus está falando para avançarmos. Não tenha medo de avançar. Não tenha medo de avançar. Em nome de Jesus. Amém?